sou o professor William Lima, sou professor de violino da Escola Waldorf Alecrim Dourado. Estou aqui para falar um pouquinho da pedagogia, no caso, o violino aplicado na pedagogia. Nós sabemos que a música ela tem um despertar para o lado social, nós sabemos que a música ela também tem um despertar para a expressão, né? Então, a partir do momento que o aluno ele já começa a ter o acesso com o canto, que isso é muito bacana, isso é muito aplicado também no violino. Quando ele chega ao terceiro ano, ele tem ali os seus primeiros contatos com o violino. Por que o violino? Dentre todos ou vários instrumentos, o violino ele é um instrumento muito, eu diria que complementador, porque a gente acaba tendo contato, de fato, com a coordenação motora fina, né? Nós temos contato também muito forte com a percepção, nós temos, não que os outros instrumentos não tenham, né? Mas no caso do violino é algo um pouco mais específico, um pouco mais detalhado, né? Nós temos a memória muscular, por exemplo. O violino ele é um instrumento que ele não tem os trastes, né? Não tem as casas, como por exemplo acontece no violão. Então a afinação aqui que nós vamos produzir, nós precisamos realmente depender do ouvido. Tem um outro detalhe, que os movimentos que nós fazemos com o violino são movimentos que vão exigir do nosso corpo, né, um completo relaxamento, até porque se em algum momento eu começo a tensionar alguma musculatura ou alguma parte do corpo, a gente vai ter uma interferência direta no som, e eu já vou mostrar isso. Bom, nesses primeiros momentos, né, que o aluno ele tem no seu terceiro ano ali, ele tem contato com o violino, nós começamos a lidar com a escuta, com os primeiros movimentos. Isso, o que acontece e o que envolve isso? Envolve muitas músicas no qual eu mesmo toco para os alunos, e com isso já deixo ali uma fagulha ali, já deixo uma provocada assim, porque são músicas que eu sempre tenho a preocupação de que façam sentido, né, para os alunos, né? Então nós temos sim as músicas na qual começamos, né, o fundamento do nosso estudo, mas depois de um certo caminhar, nós temos aí algumas possibilidades. Dentre essas possibilidades, um repertório propriamente escolhido pelos alunos. Dessa forma, nos primeiros momentos, nos primeiros contatos, nós estudamos os movimentos, nós estudamos esses movimentos do violino, nós estudamos o controle desses movimentos, né? Eu sempre brinco com os alunos que quando a gente toca violino, né, por mais que pode até parecer que é um instrumento completamente, nossa, mas dói o pescoço porque eu fico com a cabeça assim, na verdade eu sempre brinco que é o movimento do não, né? Então existe o movimento do não, eu coloco ali o meu violino e ele vai se encaixar nesse posicionamento. Então, a partir do momento que nós falamos, né, sobre esse posicionamento, nós executamos alguns exercícios no que nós chamamos de pizzicato, né, que é beliscar as cordas, e logo na sequência nós adicionamos o arco. A partir desse momento, existem alguns exercícios que nós vamos estudar, o ritmo, o pulso, nós vamos alternar, por exemplo. Então, nesses momentos, envolve ali um controle dos movimentos, envolve até uma improvisação, né? Em algum momento das nossas aulas, existe uma contagem em cada aluno, de acordo com as notas que nós estabelecemos, cada aluno compõe ali o que eu chamo de um pedacinho da nossa música, né? E com isso nós vamos tendo contato com esses movimentos. Quando eu falei da memória muscular, né, a forma que eu vou colocar o dedo, se é mais para cima ou mais para baixo, o que vai diretamente influenciado pela nossa percepção, às vezes nós colocamos uma marquinha. Eu falo às vezes porque depende um pouco da quantidade de alunos que nós temos.
Essas marquinhas, até existe uma certa polêmica, né? Porque algumas pessoas defendem, são marquinhas que a gente coloca com etiqueta mesmo, né? E algumas pessoas defendem, outras não. Acontece que se eu estou numa sala ali com 10, 15, 20 alunos, é muito mais fácil eu falar, olha, o dedo na marquinha, e aí com isso nós vamos desenvolver na nossa memória muscular. Passado ali 1 ano e meio, 6 meses, 1 ano ou 1 ano e meio, a gente tira a marquinha e a posição já está pronta. São pequenos detalhes, mas a escuta já está pronta para perceber se é um pouquinho mais para cima ou se é um pouquinho mais para baixo. Na sequência, né, do 4º ano, onde o aluno ele já conhece os movimentos do violino, ele já conhece as notas no violino, nesse momento nós ainda não temos a preocupação na leitura, né, todo o repertório nós vamos passando pedacinho por pedacinho, porque novamente, o que importa para nós é a escuta. O que importa para nós não, o que nesse momento é interessante é a escuta e o controle dos movimentos. Né? Nesse momento ali, 4º ano, nós já temos algumas canções, nós já temos algumas músicas. Essas músicas estão extraídas, né, de canções folclóricas, de alguns métodos, né, propriamente dito. Dessa forma, costumo eu utilizar o livro Suzuki, né, que é o livro do Shinji Suzuki, o All for Strings, são todos livros base, né, para o ensino do violino, no qual tem alguns exercícios específicos, e aí na sequência nós temos algumas canções que propriamente, né, vão colocar à prova aquele trecho ou aqueles exercícios que foram estudados. 5º ano nós já temos aí de uma forma bem lenta a posição da leitura, né? Ou a entrada da leitura no violino, porque nesse momento eu já posso ter o controle de prestar atenção nos dedos, prestar atenção no arco, prestar atenção no posicionamento do violino e na partitura. E aí nós começamos a, digamos que, a insistir um pouquinho na música de câmara. O que é isso? É você tocar escutando a pessoa que está do seu lado. Nesse momento nós já começamos com alguns duetos, com algumas canções que são separadas por vozes, então cada aluno toca uma nota, digamos, da música e não todos tocando em uníssono, né, como nós chamamos. Por fim, né, no 6º ano nós já temos uma gama, né, de repertório um pouco mais extenso. Né? Nós já temos um acesso ao repertório mais extenso. Nesse momento eu sempre faço essa troca com os alunos, na qual sugiro alguma música, na qual eles mesmos sugerem alguma música, eu faço arranjo, faço a partitura dessa música, e com isso nós já temos então essa quantidade de repertório, né? E essa possibilidade de repertório até que grande, tá bom? Bom, todas as aulas na forma coletiva, né? Então, de forma 3º, 4º e 5º ano, nós temos os mesmos alunos tocando as mesmas notas, né? Sendo que no 5º ano nós começamos ali um dueto, certo? E dessa forma, o 6º ano, como eu disse, né? Nós temos essa possibilidade de repertório um pouco maior. No caso do violino, mesmo aparentando ser um instrumento muito complexo, nós estamos falando de um instrumento que tem 4 cordas, 4 notas, ou seja, as notas que não forem essas 4 notas, nós vamos utilizar ali o dedilhado. O dedilhado é quando a gente coloca os dedos aqui na corda. Partimos também do princípio que se eu colocar o arco na corda e simplesmente movimentar, eu já vou produzir som. Então, no momento que eu vou posicionar os meus dedos, né, eu preciso manter esse som. Eu não posso apertar o meu dedo ou os meus dedos, porque senão vai ser esse som um pouco mais, diria um pouco mais raspado. No violino, para tentar ainda simplificar, existem 2 coisas no nosso corpo que não são naturais. A primeira delas, como eu disse, é o fato da cabeça. Afinal de contas, mesmo sendo um movimento natural, não é um posicionamento natural, né? Sendo que o nosso posicionamento natural é o nosso rosto à frente, nosso rosto virado à frente. Então essa é a primeira coisa. E a relação aos braços, né, que são suspensos, né? Então não deixa também de ser uma atividade
corporal, né, uma atividade física, no qual eu vou precisar também desenvolver ali uma resistência para eu manter os braços suspensos. A forma que eu vou posicionar o violino, que eu vou encaixar o violino, que eu vou segurar o arco, mesmo existindo uma maneira correta de fazer isso, por exemplo no arco, é a forma que a minha mão fica natural. Então envolve movimentos naturais. Isso vai provocar no aluno, independente do aluno iniciante, do aluno um pouquinho mais avançado, esse cuidado, né? E digamos que esse controle de eu ficar observando esses posicionamentos, porque de repente é como uma engrenagem. Se uma coisinha não estiver muito bem encaixada, isso pode acontecer de prejudicar, por exemplo, o som e de repente causar um desconforto. Bom, nesse caso, eu falei um pouquinho rapidamente como que a gente faz isso. São aulas coletivas, como eu já comentei, são aulas no qual os alunos têm os seus próprios instrumentos, cada um o seu próprio instrumento, né? E que também vai precisar aí de cuidado, vai precisar ali de repente de um cuidado na hora de guardar. Então a gente aproveita também para comentar, né, sobre o bem, né, cuidar do bem, cuidar do instrumento, né? E basicamente funciona assim as aulas. Eu tenho essa preocupação em deixar sempre a aula mais leve e mais divertida, então eu quero e sempre provoco, né, para que os alunos participem, de repente tocando somente, tocando sozinhos, sugerindo algum repertório, né? E dessa forma nós vamos caminhando e evoluindo, não só eles, mas como eu também, como professor, vamos evoluindo primeiro como seres humanos e segundo como músicos, como instrumentistas. Tá bom, gente? Muito obrigado, foi um enorme prazer. Tchau, tchau.